Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Antes de começar, eu queria convidar a minha esposa a fazer uma oração. Essa mulher linda e maravilhosa. Paz do Senhor, igreja. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã, Pai. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos, Senhor, te louvar, te engrandecer, Senhor, e buscar, Senhor, a tua palavra. Te peço, Senhor, usa o Vinícius, Pai, nessa manhã, que ele não venha falar, Senhor, do coração dele, Senhor, mas que tu venha colocar as palavras, Senhor, na boca dele, Pai. Nos dá entendimento, Senhor, para entender o que tu quer falar para nós essa manhã, Pai. É assim que eu te oro, que eu já te agradeço. Amém. Amém. Obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Mais um domingo na casa do Senhor, para aprender um pouco mais da palavra dele, né? E o assunto que a gente vai tratar hoje, pela manhã, é vivendo pela palavra. O que a gente precisa saber para a gente viver pela palavra de Deus? É o que a gente vai descobrir nesta manhã. E eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 22. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 22, a partir do verso 23. A partir do verso 23. Amém? Diz assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, antes de ir para a pergunta dos saduceus, aqui a gente já consegue ver uma característica deles. Eles dizem que não havia ressurreição. Então os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Mas quem eram esses saduceus, Vinícius? Quem eram essas pessoas, Os saduceus, eles eram religiosos, que estavam ali, eles começaram a se denominar os saduceus entre o período ali do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Em algum momento ali, eles surgiram. E o saduceu, ele era como um partido, ele era formado principalmente pelas famílias sacerdotais, Então, as famílias dos sacerdotes, eles eram formados, eles formavam os saduceus, principalmente, não que tinham só as famílias sacerdotais, mas principalmente era a família dos sacerdotes que formavam esse grupo, que eram os saduceus. Então, geralmente o sacerdote da época, pertencia a esse grupo, geralmente. Então, durante o ministério de Jesus, os saduceus, eles estavam sempre, durante o ministério de Jesus, eles estavam ligados ao sacerdócio da época, Então, ali os sacerdotes da época, onde Jesus viveu, aqui na terra, estavam ligados aos saduceus. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá dando microfonia? Pronto. Vamos lá, continuando.
Né? Então, resumindo, os saduceus, eles faziam parte das famílias sacerdotais, né? Então eles eram um grupo religioso. Eles não eram tão numerosos como os fariseus, né? Os fariseus também, que era outro grupo religioso, né? Eles eram mais numerosos do que os saduceus. Tinha um pouco a ver com a aristocracia. Geralmente eles estavam sempre ali apoiando o governo da época. Eles estavam mais envolvidos com a política também. Então, eles estavam politicamente ligados também ao governo da época. E os saduceus, eles eram muito materialistas também. E eles acreditavam apenas... Não é que eles acreditavam apenas no Pentateuco, mas eles davam mais importância ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, da Palavra de Deus. Os saduceus, eles davam mais importância a esses 5 livros, né? Eles meio que consideravam os livros dos profetas como inferiores ao Pentateuco. E os saduceus e os fariseus, eles não se gostavam, né? Eles não se batiam. Eles eram 2 grupos religiosos, mas não concordavam um com o outro. A não ser quando eles concordaram em tentar prender Jesus. Por quê? Porque Jesus ameaçava esses 2 grupos, só que de forma diferente. Em relação aos fariseus, Jesus ameaçava a sua religiosidade, né? Que eles acreditavam que você era salvo pelas obras, né? Então, Jesus ameaçava a sua religiosidade. Já os saduceus, Jesus ameaçava a sua influência e o seu poder, né? Então, eles tinham medo, porque os saduceus, eles tinham grande influência na época e tinham muito poder. Então, Jesus afetava eles de forma diferente. E é aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, eles se juntaram para poder prender Jesus, né? Tentar pegar ali Jesus. Então, agora que a gente conheceu um pouco dos saduceus, a gente viu que eles faziam parte das famílias sacerdotais. A gente vai dar continuidade aqui à leitura. No verso 24, diz assim: o mestre Moisés disse, né? Isso são os saduceus perguntando: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Né? Então, os saduceus fizeram essa pergunta a Jesus. Eles estavam pensando com eles mesmos: agora eu peguei ele. Eu quero ver ele responder isso. Agora a gente pegou ele. Ele vai falar algo que vai incriminar ele e a gente vai conseguir prender ele. Então, no verso 29, Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Jesus olha para ele e diz que vocês estão errados, vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o seu poder. Por que que Jesus disse isso para ele? Os saduceus, que faziam parte da família sacerdotal, logo eles conheciam a palavra de Deus. Logo eles deveriam saber do poder de Deus, porque eles faziam parte da família sacerdotal e tenho certeza que eles tinham livre acesso ao Pentateuco, que eles conseguiam ler o Pentateuco todos os dias, mas mesmo assim, Jesus olhou para eles e disse: vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não conhecem a Escritura de Deus, nem o seu poder.
Então, sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa fala assim: ah, tu conhece fulano? Aí tu vai dizer: não, não conheço não. Na verdade, eu conheço fulano só de vista. Eu conheço fulano de vista, mas não conhece fulano intimamente, né? Ele não conhece verdadeiramente o fulano, ele conhece só de vista. E assim eram os saduceus. Eles conheciam a palavra de Deus só de vista. Eles iam à palavra de Deus só por ler, só por obrigação. Eles não conheciam verdadeiramente a palavra de Deus. Eles não conheciam intimamente a palavra de Deus. E, consequentemente, nem o poder de Deus. Porque eles já começam a falar com Jesus afirmando que não havia, né, ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam limitando o poder de Deus. Né? No Pentateuco a gente tem várias demonstrações do poder de Deus. Eles, mais do que ninguém, deveriam conhecer que Deus, ele é poderoso suficientemente para haver ressurreição. No verso 30 vai dizer: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Aqui no verso 30, né, Jesus mostra que eles não conhecem a palavra de Deus. Por quê? Eles usam algo da lei de Deus para tentar pegar Deus, né, com as suas palavras. Só que eles usam algo que não tem nada a ver. Eles queriam provar que não havia ressurreição, né, que não tinha como haver ressurreição. E eles usam, né, esse versículo da lei de Deus, que era a lei do levirato. É levirato, tá certo, né, professor? Levirato? A lei do levirato. Né, Jesus está tipo assim, mas isso não tem nada a ver com ressurreição. Né, então, se vocês conhecessem a palavra de Deus, vocês saberiam que na ressurreição o casamento não vai ser importante. Né? A gente vai ser como os anjos. A gente não vai virar anjo, vai ser como os anjos, que não se dão em casamento e não se casam. Ficou entendido? E quanto à ressurreição dos mortos, no verso 31, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó, né? Pergunta. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Né? Então Deus, ele é um Deus de pessoas vivas. Ele é um Deus que ele é perfeitamente capaz de ressuscitar a todos. Né? Então, aqui já fica a primeira lição para a gente. Né? A gente, para viver pela palavra, precisamos conhecer a palavra. Conhecer só de vista? Não. Conhecer ela profundamente. Conhecer ela intimamente. Buscar o entendimento. Não apenas ler por ler. A gente precisa conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Então a gente tem que se dedicar ao estudo da palavra de Deus para conhecer ela verdadeiramente. Agora vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 6. Oi? Vivendo pela palavra. Então, o primeiro passo para viver pela palavra é conhecer ela. Né? Jesus deixa bem claro que se a gente não conhecer ela, a gente está errando. Vocês errais em não conhecer a palavra de Deus. Então, que a gente não cometa esse mesmo erro. Como eu disse no início, os saduceus, eles costumavam dar mais ênfase ao Pentateuco. Eles acreditavam apenas no Pentateuco. Mas tinha outros livros da palavra de Deus. Então, a gente também não pode cometer esse erro. A gente não pode pegar só as passagens da Bíblia que nos condiz. A gente tem que ter ela
por inteiro, por completo. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela se completa em cada versículo. De Gênesis a Apocalipse, aí ela se completa, não se contradiz. E por isso a gente deve conhecer ela completamente. Não em partes, mas em todo. Deuteronômio 6, a partir do verso 6. Agora a gente vai ver o segundo passo que a gente precisa dar para viver pela palavra. E o segundo passo é guardar ela no nosso coração. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua presença, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aqui ele fala para a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. Agora que a gente conhece verdadeiramente a palavra de Deus, que a gente busca entender, que a gente estuda ela, a gente vai guardar ela no nosso coração. Aqui diz também no verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, né? Só para fazer um parêntese, inculcarás, ela é uma palavra muito forte. Talvez em algumas versões vai dizer, tu persistirá a teus filhos, né? Persistirá. Então inculcará quer dizer, inculcar na verdade quer dizer imprimir. Eu tinha visto na internet, eu pesquisei essa palavra inculcar e tinha dito lá, imprimir na alma. Imprimir na alma. Então você vai imprimir na alma do seu filho a palavra de Deus. Você vai falar tanto, vai persistir tanto, que vai ficar impresso na alma de Deus. Amém? Só fazendo esse parênteses. Então, se você fala da palavra de Deus para o seu filho, e de repente ele não liga tanto, né, não desista, persista. Continue falando da palavra de Deus, até ela ficar impressa na alma dele. Então, a palavra de Deus nos mostra que a gente deve guardar ela no nosso coração. E o que significa guardar a palavra de Deus no nosso coração? O que é que vocês acham que isso significa? Não precisa brigar para responder, pessoal. Um de cada vez, por favor. Se apegar a ela, né, amar, né, e é algo realmente parecido com isso, né? Guardar a palavra de Deus no nosso coração é se apegar a ela, né? A gente tem que fazer da palavra de Deus o nosso guia e praticar. Então, guardar a palavra de Deus no nosso coração significa que tudo que a gente pensar, que tudo que a gente for fazer, que a gente pensar, que a gente for fazer, que a gente for falar, tem que ser alicerçado e fundamentado na palavra de Deus. Isso é guardar ela no nosso coração. A gente vai se apegar a ela, a gente vai guardar os versículos no nosso coração. Assim como o nosso pastor tem incentivado a gente a fazer. A gente lê e decorar a palavra de Deus. Porque em algum momento, essa palavra, ela vai servir de alicerce para um pensamento, ela vai servir de alicerce para você tomar alguma atitude, para você tomar alguma ação. Né? Ele está nos incentivando agora a decorar Filipenses 4. Quando a gente estiver com o coração ansioso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lembrar da palavra de Deus em Filipenses 4, que vai dizer para a gente não andar ansiosos. Para a gente fazer conhecido todas as nossas petições diante de Deus, porque Ele vai guardar os nossos pensamentos, né? Então, se você anda ansioso, pense na palavra de Deus. Então, guarde não só esse versículo, mas toda a palavra. Em algum momento você vai passar por uma situação e a palavra de Deus ela vai servir de alicerce, de fundamento. E por que que isso é importante? No Salmo 119, o salmista vai dizer: guardo no meu coração
as tuas palavras para não pecar contra ti. Se a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração, é muito mais fácil a gente não pecar contra o Senhor, porque a palavra de Deus ela vai estar ali. A gente vai fazer algo, a palavra de Deus vem na nossa mente, e a gente vai pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude, antes de cometer alguma ação, algum pecado contra Deus. Amém? Ia falar isso agora. Se a Yane está aqui, vou baixar aqui até para você não olhar, pessoal. Jeremias 33, verso 3. Isso realmente é verdade, né? Buscar a Deus. Sim, me perdi. Esqueci agora a referência. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 45. Né? Confirmando o que a Suiane acabou de dizer. Quando a gente está cheio da palavra de Deus, né, quando ela está no nosso coração, a gente vai fazer algo bom. Lucas 6, verso 45. Amém? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, confirmando que a Ciane acabou de falar, né, quando a gente está cheio do tesouro, que é a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela é um tesouro em nossas vidas, a gente vai tirar desse tesouro algo bom, porque a palavra de Deus ela é boa. Então, se você não guarda ela no seu coração, o que é que você vai tirar do seu coração? Você vai tirar algo ruim. Então, a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. Até então, o pastor já nos mostra como fazer isso. Leia um versículo, procure entendê-lo e fique memorizando ele, fique guardando ele no seu coração. Tenho certeza que ele vai ser útil, porque a palavra de Deus ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, ela é útil para diversas coisas. Irmãos, é bom demais a gente estar diante da palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso. Deus, Ele fala com a gente. Eu tenho certeza que você ora pedindo para Deus falar com você, pedindo para Deus mostrar algo para você. E Ele já nos mostra, a palavra de Deus já nos mostra isso. Jesus, Ele é tão bom, que além de ter dado a vida dEle na cruz pela gente, né? Ele nos deixou a palavra dEle, Ele nos deixou ensinamentos, e Ele também nos deixou um Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, Ele nos ajuda a entender isso. Então Jesus, Ele não nos deixou desamparado de forma alguma. Ele deixou a palavra, Ele deixou para a gente o manual, ainda deixou um intérprete. Eu não entendo. O Espírito Santo, Ele vai te ajudar a entender. Basta você buscar, basta você se interessar em aprender a palavra de Deus, em guardar ela no seu coração. Recapitulando, para viver pela palavra, primeiramente, você precisa conhecer ela, você precisa guardar ela no seu coração. E agora vem o terceiro passo para viver pela palavra. A Rivani já até adiantou, falando mais cedo, a gente precisa praticar a palavra de Deus.
Então vamos abrir agora em Tiago, capítulo 1. Xará do nosso pastor, Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago fica ali depois de Hebreus. Já ali no finalzinho da palavra. Os últimos livros. Depois de Hebreus, vem Tiago. E antes de 1 Pedro. Tiago, capítulo 1, verso 22. A partir do verso 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então aqui fica bem claro, não sejam só ouvintes da palavra de Deus, mas sejam praticantes. O ouvir é importante? É importantíssimo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não só ouvir, como também praticar. Obrigado, Paulo. Então, se você só ouve a palavra de Deus e não pratica, o que é que você está fazendo? Você está se enganando. E se você parar para pensar, qual o sentido de você se esforçar para conhecer a palavra de Deus, de você se esforçar para guardar ela no seu coração e você não praticar? Você está se enganando. Então não tem sentido. Se você ouve, se você conhece e guarda ela no seu coração, você tem que praticar a palavra de Deus. No verso 23 vai dizer: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, né? Então, ele contempla no espelho o seu rosto natural, e no verso 24, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A gente, como humano, a gente olha muito no espelho, né? Acredito que todos os dias você dá pelo menos uma olhadinha no espelho, né, para ver como é que você está. Obrigado, meu irmão. Pronto. Então, você dá pelo menos uma olhadinha no espelho. Você olha no espelho, André? Olha, né? Cara jovem, bonito, assim, de aparência aí. Né? Você se olha no espelho todo dia, na esperança de que vai estar mais bonito. Todo dia, né? Mas o que é que acontece? Você olha, aí você vai durante o dia e parece que você se esquece da sua aparência, porque no outro dia você se olha de novo, né? Você está todo o tempo se relembrando, né? Você olha, esquece, aí vai no outro dia, olha de novo, esquece. Então, a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, é parecido com isso, porque ela contempla a palavra de Deus, né? Ela sai e depois ela se esquece e não pratica a palavra de Deus, né? E não praticar a palavra de Deus é algo ruim. Por quê? Porque isso a gente vai ler, a gente vai esquecer. Então, com o tempo, isso vai, como é que eu posso dizer, nos cegar. A gente vai estar cometendo erros, que vai estar nos afastando de Deus, e a gente não vai perceber. Isso vai ofuscar o nosso discernimento. A gente precisa praticar a palavra de Deus. E no verso 25 ele vai dizer, agora fazendo um contraste, né? Agora aquela pessoa que vê a palavra de Deus, que contempla ela, se retira, mas pratica a palavra de Deus, ele vai fazer agora um contraste. Vai dizer, mas aquele que considera
atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, esse vai ser bem-aventurado no que realizar, aquele que pratica a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, não lembro agora precisamente os versículos, mas aí em Mateus capítulo 7, vai dar também outro exemplo das pessoas que são praticantes da palavra de Deus, né? Ele vai dizer que aquele que lê a palavra de Deus e pratica, né, é semelhante ao homem que constrói a casa na rocha, que vai vir a tempestade, vai vir a chuva e nada vai acontecer com ele, né? E aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a casa na areia. Vai vir a chuva, vai vir o vento e ele vai cair, a casa vai cair. Então a gente não deve ser assim. A gente deve praticar a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4, vai dar um exemplo daqueles que faltaram com o conhecimento, daqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus. Né? Em Oséias capítulo 4, verso 6, se quiser só acompanhar, escute. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? Então aqui um exemplo do que acontece quando você esquece da palavra de Deus, quando você rejeita a palavra de Deus. Então, para viver pela palavra, precisamos dar esses 3 passos. A gente precisa conhecer, a gente precisa guardar ela no nosso coração e a gente precisa praticar ela. Oi. Inteligência artificial é o pastor Tiago. Provérbios 6, 21, né? Amém. Glória a Deus. Né? Olha que está em Provérbios 6, verso 21. Ciane leu, vou ler novamente para todos escutarem. Ata-os perpetuamente ao teu coração, né? Guarda ela, amarra ela ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. No verso 23 vai dizer, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões à disciplina são o caminho da vida. Glória a Deus. Aproveitando que a gente está em Provérbios, eu lembrei também de Provérbios 3. Diz assim, Provérbios 3, verso 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, não esqueças os meus ensinos, e ao teu coração guarde os meus mandamentos. No verso 2 vai dizer, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha
como é bom guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? Ela nos guia, ela vai nos guardar enquanto a gente dorme, ela vai falar com a gente quando a gente acordar, e ela vai nos acrescentar anos de vida e paz. Por quê? Isso quer dizer que a nossa vida vai ser fácil? Não. Nós vamos ter uma vida longa e de paz porque a gente sabe que Deus vai buscar a gente, Ele vai vir buscar a gente. Então não importa o que acontecer, a gente vai ter paz, porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele é um Deus de pessoas vivas, e Ele vai nos ressuscitar no grande dia, e Ele vai vir nos buscar. Como é bom ler a palavra de Deus. Para finalizar agora, eu me lembrei de Mateus, né, das bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças é da pessoa que tem um coração puro, né? Ele vai dizer: bem-aventurado os puros de coração, porque, quem lembra? Porque eles conhecerão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles conhecerão a Deus. Vocês têm dúvida de que a palavra de Deus é pura? Vocês têm alguma dúvida disso? De que a palavra de Deus ela é pura? Não? Então a palavra de Deus ela é pura. Se a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser purificado, ele vai ser puro. E o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai conhecer a Deus. Olha que privilégio a gente tem. A gente tem a oportunidade de conhecer a Deus bem aqui na nossa mão. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o teu filho morreu na cruz. Ele nos deixou uma palavra, nos deixou ensinamento, nos deixou intérprete e ainda levanta pessoas para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, queria finalizar com isso. Lembrem-se, conheçam a palavra de Deus, guardem ela no coração de vocês e pratiquem ela. Pratiquem, porque a gente está sendo observado pelo mundo. As pessoas notam quando a gente pratica a palavra de Deus. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que seria tão bom se os crentes praticassem aquilo que eles postam, se os crentes praticassem aquilo que eles cantam, né? Então a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que praticar, a gente tem que mostrar para essas pessoas que a gente serve a um Deus de pessoas vivas. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, fazendo uma oração. Queria convidar todos a ficarem de pé para a gente orar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, de conhecer mais a Ti, Pai, de guardar no nosso coração a Tua palavra, Senhor. A oportunidade, Senhor, de estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver pela palavra, Pai. A Tua palavra ela é perfeita, Senhor. Ela é pura, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender, Pai, a guardar ela no nosso coração, Senhor, a praticá-la, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos o Teu auxílio, Pai. Fala conosco, Senhor, como Tu já tem falado através da Tua palavra, Senhor. Nos mostra, Senhor, o que devemos fazer, Pai. E Tu já nos mostra na Tua palavra, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a entender ela, Senhor. Tu nos ajuda com o Teu Espírito Santo. Eu sei disso, Pai. Eu sei disso, Senhor, porque sem o Teu Espírito Santo eu não consigo preparar nada, Senhor. Sem o Teu Espírito Santo, Pai, o meu conhecimento é vago, é superficial, Senhor. Contigo, Pai, tudo é mais fácil, Senhor. Contigo tudo é mais profundo, Pai, porque a gente Te conhece intimamente, Senhor. A gente não Te conhece só de vista, Senhor. A gente Te conhece de perto, Pai. Glória a Deus por isso, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.